Bom, pois, breve parada técnica, vamos retomar nossa sessão. Conselheiro Rodrigo, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutor Estela, representando o Ministério Público. Presidente, eu trago para relatar o processo TC de número 13.379/2025, que na verdade é uma provocação formal da parte do Ministério Público de Contas, que por meio do ofício de número 03/2025, da 4ª Procuradoria de Contas, remeteu expediente à presidência desta Corte em 18 de agosto de 2025, trazendo documentos que se referem a supostas irregularidades e práticas antieconômicas com risco de dano, em razão de investimentos realizados pelo regime próprio de previdência do município de Maceió, o IPREV, conforme dados trazidos na peça de número 1, posteriormente acrescidos das informações colacionadas na peça de número 22, subscrita pelos representantes de diversos sindicatos, dentre eles o CIMED, Sindiprev, Sinteal, dentre outros. Em seu expediente, a 4ª Procuradoria de Contas posicionou-se no seguinte sentido, presidente. Abrem-se aspas. Entende-se, pois, dada a natureza e relevância dos recursos investidos, a materialidade exposta pelos valores envolvidos e o comportamento do fundo após o encerramento de oferta primária e estreia na Bolsa, pela necessidade de acompanhamento pelo Tribunal de Contas do Estado de Alagoas do fato acima narrado, através da atuação de seus órgãos técnicos, buscando junto ao gestor do RPPS e ao Comitê de Investimentos as informações necessárias a comprovar as cautelas que entenderam que antecederam a decisão de investimento de acordo com o regulamento para o tipo de operação. Os autos foram distribuídos ao nosso gabinete em 18 de agosto de 2025 e em 22 de setembro foi determinada a realização de diligência pela Diretoria de Fiscalização das Autarquias, Sociedade de Economia Mista e Fundações, DEFASENF. A unidade técnica, a unidade apresentou manifestação nas peças de número 18, em 14 de outubro de 2025, e a de número 24, no dia 19 de novembro daquele mesmo ano. Em síntese, presidente, os fatos noticiados e analisados, alvos das determinações preliminares, pertencem a dois conjuntos conexos. O primeiro diz respeito à aplicação de 50 milhões de reais de recursos do regime próprio de previdência social do município de Maceió, na subscrição primária de cotas do Fundo de Investimentos Imobiliário Nest Eagle, realizada em 3 de dezembro de 2024. O segundo conjunto de fatos refere-se à aplicação de aproximadamente 100 milhões de reais de recursos também do regime próprio de previdência social em letras financeiras emitidas pelo Banco Master, operação que veio ao conhecimento desta Corte por meio do processo Audora de número 2137/2025, instaurado a partir de um ofício subscrito por sindicatos integrantes do Movimento Unificado dos Servidores Públicos de Maceió e dirigido também ao Procurador-Geral do Ministério Público de Contas. Estado a se manifestar, o presidente do IPREV Maceió e os membros do Comitê de Investimentos
apresentaram esclarecimentos e juntaram documentos conforme consta nas peças de número 29 e de número 32/61, nas datas de 21 de janeiro de 2026 e 22 de janeiro de 2026, respectivamente. Após a análise destes documentos, a unidade técnica competente elaborou o relatório de número 18/2026 em 30 de abril desse mesmo ano. O relatório foi emitido por agentes de controle externo, integrantes do quadro de pessoal da Diretoria de Fiscalização, a DEFASENF, e suas análises técnicas foram desenvolvidas de forma independente em razão das especificidades de cada objeto, preservando a autonomia necessária ao exame de operações distintas quanto à natureza dos ativos, aos riscos envolvidos e ao arcabouço normativo aplicável. Eu vou pedir vênia, senhor presidente, para dispensar a leitura de trecho do relatório trazido pela diretoria. Eu vou me aprofundar mais na parte do meu voto, mas em suas conclusões a equipe técnica apontou que, embora as aplicações examinadas apresentem indícios de enquadramento formal aos limites da resolução CMN de número 4963/2021, não foi possível comprovar a observância das cautelas essenciais que devem orientar o processo decisório de investimentos dos regimes próprios de previdência social. Nos dois casos, tanto na aplicação dos 50 milhões de reais em oferta primária de cotas do Nest Eagle, quanto na aplicação de aproximadamente 100 milhões de reais em letras financeiras do Banco Master, foram identificados indícios de fragilidades relevantes na fundamentação das decisões, na análise prévia de riscos, na verificação de aderência às políticas internas e na formalização dos atos e controles que deveriam respaldar operações dessa materialidade em possível desconformidade com as exigências de diligência, motivação e gestão de riscos previstas na própria resolução CMN de número 4963/2021 e na portaria MTP de número 1467/2022. Fecham-se aspas. Os autos foram remetidos ao Ministério Público de Contas, que em 11 de junho de 2026 emitiu parecer de número 96, peça de número 69, da lavra da senhora Procuradora de Contas Estela Mero Barros Cavalcante, no qual opinou pela submissão dos autos ao plenário desta Corte para que deliberasse acerca da admissibilidade e da natureza do procedimento a ser instaurado, se trata de uma representação ou auditoria, com o consequente ajuste do rito processual. Os autos retornaram ao nosso gabinete em 11 de junho de 2026. É o relatório, senhor presidente. Essa palavra ao Ministério Público de Contas. Esse é um processo que foi iniciado por uma provocação ao Ministério Público de Contas, referente a investimentos realizados pelo IPREV de Maceió em cotas primárias do fundo Nest Eagle, um fundo imobiliário. E a partir dessa primeira provocação que foi feita pelo Ministério Público de São Paulo, isso foi uma constatação em uma atuação do Ministério Público de São Paulo de que o IPREV de Maceió era um dos maiores investidores em cotas primárias, nessa oferta primária do fundo Nest Eagle, um fundo estreante na Bolsa que não tinha um histórico de rentabilidade e de segurança. Então, foi feito esse alerta ao Ministério Público de Alagoas desse vultoso investimento nesse tipo
de produto, né? Então, nós encaminhamos inicialmente ao Tribunal de Contas essa preocupação para que a gente fizesse esse acompanhamento, e no curso desse processo foi feita uma segunda provocação ao Ministério Público de Contas referente a investimentos do IPREV em letras financeiras do Banco Master. Então, como nós tínhamos investimentos realizados pelo mesmo RPPS, e como nós verificamos similaridade entre os processos de deliberação sobre a escolha desses investimentos, né, detectamos inicialmente algumas fragilidades nesse processo interno de deliberação, na escolha dos investimentos específicos e na acumulação de recursos em um único investimento, né? Normalmente, quando você tem um investimento que não é de grande... que não tem um histórico de rentabilidade, de segurança, enfim, do comportamento desse investimento, é prudente que haja uma pulverização, né? Não haja uma concentração tão grande de recursos em um mesmo produto. Então, diante dessas similaridades nos processos de escolhas, nós entendemos por pedir a reunião dessas duas provocações que foram feitas, e disso se iniciou esse processo reunido, né? A análise que foi feita pela diretoria técnica, também um trabalho de excelência, gostaria de fazer esse registro, ele detecta justamente essas fragilidades, né? As fragilidades são pontuadas, e tudo isso ganha mais relevo porque o fundo garantidor ele só abarca créditos até R$250 mil, e nós temos investimentos totais de 150 milhões sob análise, e em relação aos de 100 milhões, né, a gente tratando aqui do Banco Master, que são aqueles que foram direcionados ao fundo garantidor. Então, assim, nós ficamos com a integralidade do investimento, de certa forma, descoberto. E quando nós temos agora a situação atual do Banco Master, em que há uma ordem de preferência de credores, né? Os credores de letras são credores quirografários, não têm garantia real, estão atrás de créditos trabalhistas, atrás de créditos tributários. Então, assim, a preocupação é que esses 100 milhões eles fiquem, de fato, descobertos ao final do processo de liquidação do banco. Então, nós pedimos, nesse momento, né, a manifestação da diretoria técnica faz os apontamentos das fragilidades e, na conclusão, propõe a citação dos responsáveis para a defesa, a análise das informações, né, que sejam apresentadas, e a avaliação quanto à eventual conversão da presente análise em auditoria, caso persistam os indícios que foram observados nessa análise prévia da área técnica. Diante disso, nós verificamos que o processo ele foi autuado na classe de representação e que foi dado um andamento, devido à natureza da provocação que foi feita, algumas medidas que se caracterizariam mais como auditoria, e nós ficamos, de fato, com essa dúvida da natureza do procedimento que estaria em curso. Porque, caso se trate, de fato, de adotar o rito de representações, seria necessário submeter ao pleno para admissibilidade. Então, a manifestação do Ministério Público, nesse momento, foi de tomar ciência da análise técnica que foi feita de forma prévia a aderir, né? Ela corrobora muitas informações que foram trazidas na provocação inicial, e pedir a submissão ao pleno, seja para fins de admissibilidade da representação, seja para fins de determinação de auditoria, como melhor entenderem Vossas Excelências, né? Da forma que seja mais eficaz para o controle externo. Outra palavra, relator. Presidente, de fato, o Ministério Público, nós não recebemos como representação inicialmente, mas o protocolo conferiu essa tipologia ao procedimento. O Ministério Público trouxe um ofício em que solicitou um acompanhamento daquele investimento, daquele primeiro investimento no Nest Eagle. Não havia nenhum indício de ilegalidade naquele primeiro momento, também não havia qualquer indício de dano, e assim nós fizemos, encaminhamos para a diretoria para que ela pudesse, em seu relatório, em sua manifestação, apontar qual seria o procedimento mais adequado para esse encaminhamento. Tanto é que houve uma manifestação do diretor-geral da DCT,
e as folhas, salvo engano, 407 dos autos, em que o senhor Hércules, na época, menciona a desnecessidade de realização de uma auditoria ou de uma fiscalização preliminar. Mas essa manifestação foi desconsiderada tanto pelo Ministério Público quanto pelo nosso gabinete. Os autos retornaram agora com essa manifestação do Ministério Público, solicitando que nós definíssemos, presidente, qual seria o procedimento mais adequado, se seria uma auditoria ou se seria essa representação. Talvez esse seja o ponto principal nesse relato, desse processo, nesse momento. Tanto a unidade técnica competente quanto o Ministério Público de Contas mencionam a possibilidade dos autos serem instaurados como representação ou como auditoria. A Lei Estadual 8.790, que é a nossa lei orgânica, trouxe em seu bojo normativo alguns procedimentos através dos quais o controle externo a cargo do tribunal se materializa, dentre os quais se destaca o de representação e também o de processo de auditoria. Enquanto a representação é o mecanismo processual pelo qual se leva ao conhecimento do Tribunal de Contas notícia de legalidade ou irregularidade praticada por gestor público ou por responsável, a auditoria é o principal instrumento de fiscalização proativa do Tribunal de Contas, por meio do qual este órgão de controle realiza um exame sistemático e aprofundado das gestões contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos entes sob sua jurisdição. De tal sorte que, diante dos procedimentos ventilados, vislumbro como adequada a conversão dos autos em auditoria. Contudo, diante dos elementos inicialmente apontados pela DEFASENF em seu relatório, bem como em face da manifestação ministerial, não considero adequada a sua limitação a um de seus tipos específicos, seja operacional, financeira ou de conformidade, mas sim a realização de uma auditoria de natureza mista, com foco principalmente na verificação de eventuais desconformidades e danos. Essa abordagem combinada, no meu sentir, permitiria uma apuração completa de eventuais falhas de governança, da legalidade das transações e, crucialmente, do potencial impacto sobre o patrimônio dos segurados do IPREV Maceió. Todavia, em face dos princípios que regem o controle externo desenvolvido no âmbito desta Corte de Contas, entendo que tal ponderação quanto ao tipo de auditoria deverá ficar a cargo da equipe técnica que conduzirá os respectivos trabalhos. Do objeto e do escopo da auditoria. Como dito no relatório, presidente, a notícia de fato trazida à apreciação desta Corte, na qual o Ministério Público de Contas de Alagoas relata possíveis irregularidades na aplicação de 50 milhões de reais em recursos do regime próprio de previdência do município de Maceió, na subscrição primária de cotas do Fundo Imobiliário Nest Eagle, sendo adicionado ao presente processo, em momento posterior, expediente subscrito por diversos sindicatos, noticiando preocupações relativas a investimento de aproximadamente 100 milhões de reais realizado pelo Instituto de Previdência em letras financeiras emitidas pelo Banco Master, com potencial afronta à resolução CMN de número 4963/2021 e risco de prejuízo ao equilíbrio financeiro e atuarial do IPREV Maceió, requer atuação pronta desta Corte de Contas. Após diligências realizadas pela DEFASENF, a unidade técnica apontou como adequadas as seguintes medidas: a citação dos interessados
nos termos do artigo 200 do Regimento Interno, combinado com os artigos 73 e 114 seguintes, ambos da lei orgânica do nosso tribunal, para que, querendo, apresentem defesa no prazo legal. A análise das informações a serem apresentadas com vistas à verificação do eventual saneamento das inconsistências identificadas e a avaliação quanto à eventual conversão da presente análise em auditoria, caso persistam os indícios observados. De seu turno, o Ministério Público de Contas opinou no sentido de, abre-se aspas, no momento de submissão ao Pleno, o colegiado, à luz do voto do excelentíssimo conselheiro relator, decidirá acerca da forma mais efetiva de apuração, seja mediante processo de representação, seja mediante determinação de auditoria, com os encaminhamentos seguintes referentes à determinação da respectiva equipe e delimitação do escopo. Diante dos fatos previamente levantados pela equipe técnica, pontua-se que o contraditório deve ser garantido a todos os envolvidos no processo decisório, assim como ao responsável pela indicação dos membros dos órgãos colegiados envolvidos na tomada de decisão sobre os investimentos. E ante o exposto, opinou o Ministério Público de Contas pela submissão dos autos ao plenário para que decida acerca da admissibilidade da natureza do processo a ser instaurado. Fecham-se aspas. Tais elementos demonstram que o objeto da fiscalização deve ultrapassar a análise meramente formal das operações, alcançando o processo decisório que lhes deu origem, os controles internos existentes, a aderência às normas e à política de investimentos e os respectivos efeitos sobre o patrimônio do regime próprio de previdência social. Com o fito de tornar mais claros os pontos de análise, senhor presidente, e o confronto entre os dados noticiados de maior relevância, as efetivas respostas apresentadas pelo regime próprio de previdência de Maceió, bem como as conclusões a que chegaram a unidade técnica e o órgão ministerial de contas, nós colacionamos a seguir uma tabela demonstrativa dos principais pontos de controle. Então, o primeiro ponto de controle seria a ausência de motivação para a escolha do ativo e também da modalidade do fundo Nest Eagle. A conclusão da Defasenf é que a documentação encaminhada pelo gestor seria genérica e não justificaria porque as aquisições foram feitas em IPO, em modalidade mais arriscada, e não no mercado secundário, e nem porque este fundo específico foi escolhido. Já o Ministério Público de Contas aponta que não foi possível comprovar a observância das cautelas essenciais que devem orientar o processo decisório de investimentos dos regimes próprios de previdência social. O segundo ponto de controle seria o descumprimento de normas e irregularidades também nesse mesmo fundo, Nest Eagle. Com análise de compatibilidade. A conclusão da Defasenf foi pelo descumprimento integral, a análise de riscos de liquidez, volatilidade e comparação com outros fundos não teria sido feita pelo RPPS. O Ministério Público de Contas, em sua manifestação, informa que foram identificados indícios de fragilidades relevantes na fundamentação das decisões, na análise prévia de riscos, na verificação de aderência às políticas internas e na formalização dos atos e controles que deveriam respaldar operações desse tipo. O terceiro ponto de controle, senhor presidente, seria riscos de crédito e incompatibilidade de rating
Aqui seria quanto ao Banco Master. A conclusão da DEFASENF seria a identificação de indícios de desenquadramento, que a política de investimentos do IPREV exigia rate mínimo do tipo BBB+, enquanto que o Banco Master possuiria classificação B/B+, indicando um risco de crédito superior ao tolerado pelo próprio Instituto. Já o Ministério Público de Contas, em suas conclusões, menciona que o fato da liquidação extrajudicial do Banco Master, apontando o risco que era potencial, tornou-se um dano concreto, com o IPREV figurando como credor quirografário com poucas chances de reaver o montante. Quarto ponto de controle seria a ausência de estudos técnicos e cotações de mercado referentes também ao Banco Master. Conclusão da DEFASENF seria, pelo descumprimento, que a decisão de investir 97 milhões não foi subsidiada por análises técnicas essenciais para mitigar riscos de liquidez e garantir a obtenção das melhores taxas, enquanto que o relatório do Ministério Público entendeu que o procedimento decisório na área de investimentos do RPPS de Maceió exigiria maiores apurações, inclusive, se for o caso, sob a ótica de controle de danos, com a instituição de plano de contingência que minimize os possíveis efeitos no equilíbrio atuarial do regime próprio de previdência de Maceió. O quinto ponto de controle seriam falhas de governança e transparência em ambos os fundos, em ambos os investimentos. A conclusão da DEFASENF nesse relatório preliminar é no sentido de constatar que os demais membros do Comitê de Investimentos que assinaram as atas decisórias não estavam sequer cadastrados no sistema CADEPREV do Ministério da Previdência, configurando grave falha de transparência e controle. Já o Ministério Público de Contas suscitou que, no campo da culpabilidade, a não observância a critérios expressamente postos de prudência, cautela e certificação dos agentes envolvidos nesse processo decisório, o que, em tese, pode configurar ato de gestão temerária, com risco de dano expressivo ao erário municipal. O sexto e último ponto de controle seria o de fragilidades no processo de credenciamento referente ao investimento no Banco Master. A conclusão da DEFASENF foi no sentido de que o processo está formalmente incompleto, de que não é possível verificar se a análise para credenciar a instituição foi criteriosa ou meramente protocolar. Já o Ministério Público de Contas se manifestou no sentido de que a representação ou, alternativamente, a conversão do feito em auditoria. Nesta senda, tem-se que a presente notícia de fato revela um cenário de grave risco ao equilíbrio financeiro do Instituto de Previdência do município de Maceió, conforme minuciosamente detalhado no relatório de instrução técnica da DEFASENF, um relatório que ressalta o presidente de excelente qualidade e corroborado pelo parecer do Ministério Público de Contas em seu parecer de número 96/2026. As análises convergem ao apontar que os investimentos de alta materialidade foram executados à margem das cautelas mínimas exigidas pelos normativos de regência. A ausência de estudos de compatibilidade, a inexistência de análises de risco robustas e a opção por ativos de baixa liquidez e ou com rating de crédito inferior ao estabelecido na própria política de investimentos do Instituto são indícios de falhas sistêmicas na gestão dos recursos previdenciários, conforme mencionado pela doutora Estela, representando o Ministério Público de Contas. Na manifestação do órgão ministerial agrava a percepção, a partir da percepção de risco, ao introduzir o fato consumado da liquidação extrajudicial do Banco Master,
transformando o que era um risco de crédito em uma possível perda patrimonial iminente e de difícil reparação, uma vez que o IPREV Maceió figura como credor quirografário para a maior parte do montante investido. Nós ressaltamos ainda, presidente, que a conversão dos autos em auditoria não implica em antecipação de juízo quanto à existência de irregularidades ou a responsabilidade dos agentes envolvidos. Trata-se, nesse momento, de providências destinadas a ampliar e estruturar a fiscalização, permitindo que os fatos sejam devidamente esclarecidos com base em instrução técnica mais abrangente e que, dessa forma, acolhendo as ponderações da unidade técnica e do Ministério Público de Contas e com fundamento na lei orgânica deste tribunal, entendo pela conversão da presente notícia de fato em auditoria, à medida em que tem por finalidade viabilizar uma apuração completa e exaustiva das possíveis falhas de governança, da legalidade e legitimidade de todas as transações financeiras relevantes e, crucialmente, do real impacto das decisões de investimento sobre o patrimônio e a solvência do IPREV Maceió, garantindo a proteção dos direitos dos segurados, não afastando a possibilidade de desdobramento dos autos, caso necessário, em processo de destaque, com a finalidade de apurar a responsabilização dos gestores responsáveis por eventual ato antieconômico ilegal. Diante de tudo o que foi exposto, nós estamos trazendo voto no sentido de que o Pleno decida pela conversão dos presentes autos em auditoria, a ser realizada no âmbito do Instituto de Previdência Municipal de Maceió, com o objetivo de aprofundar a apuração dos fatos relacionados à gestão dos investimentos, especialmente quanto à governança, os controles internos, dos processos decisórios de investimento, a legalidade, legitimidade, economicidade da aplicação financeira, tanto no Fundo de Investimento Neste Igor, quanto nas letras financeiras do Banco Master, a observância da legislação e dos atos normativos aplicáveis, bem como da política de investimentos do IPREV Maceió. Fiscalização também quanto à adequação das análises de risco, de compatibilidade, de liquidez e de crédito realizadas previamente às operações, ao processo de credenciamento das instituições financeiras e dos ativos envolvidos. Por fim, determinar a diretoria de fiscalização das autarquias, sociedades de economia mista e fundações, que adote providências com vistas a complementar a instrução dos autos, tais como a citação do gestor do IPREV à época, assim como os demais responsáveis identificados nos autos, para que no prazo legal apresentem defesa acerca das irregularidades consolidadas no relatório, assim como a elaboração e conclusão dos trabalhos de auditoria e a análise de defesa que vierem a ser apresentadas, seja elaborado o relatório técnico conclusivo com a individualização dos achados, responsáveis, condutas, matriz de responsabilização e respectivos fundamentos, assim como as propostas de encaminhamento cabíveis, e como eu estou votando, senhor presidente. Em discussão? Sim, presidente. É evidente que eu acompanhei a leitura, investimento de regime próprios previdenciários. Eu tive a oportunidade de participar ativamente quando da conformação do regime previdenciário do Estado de Alagoas. De fato, há vários, por assim dizer, comitês, deliberativo, fiscal e o de investimento. Então, esse de investimento, ele assessora a possibilidade de se ter um fundo financeiro com liquidez e um fundo atuário daqui a alguns anos, com a possibilidade de arcar com os gastos previdenciários depois que o servidor se aposenta, falece. Investimentos em fundo imobiliário e em letras financeiras, eles têm uma coisa em comum.
Ambos não têm nenhuma garantia do fundo garantidor de crédito, nenhuma. Tem um pior que o outro, não posso fazer essa avaliação. No imobiliário, se quebrar, o patrimônio do gestor é um e o do fundo é outro. Não se comunicam, então tem alguma salvaguarda. Pouca, mas tem. Letras financeiros quebrou o banco, é difícil realmente. A questão de ser credor quirografário é como assim, se não o último, mas bem no finalzinho da fila para receber algum valor. Não que sejam proibidos, né? Mas como foi falado pelo relator, é uma questão de rating, né? E tudo baseado também, eu vou até aqui, não se chatei comigo, conselheiro, você gosta de falar, compliance e governança dos próprios fundos a se investir. Isso é um procedimento fundamental para que ele seja, né, diante daquela análise toda do Conselho Monetário Nacional, da possibilidade de investimento. Eu verifico que houve uma comunicação formal, houve uma certa instrução processual e que agora está sendo trazido aqui para que nós conformemos esse processo em determinado tipo, que na visão de vocês seria auditoria. Operacional, em regra, não poderia ser porque política pública, se tiver aí, é apenas reflexa, não direto. Excelência, pelo disposto em nossa lei orgânica, eu acho que não haveria problema no sentido de indicação, regularização e aprofundamento da situação, porque a gente não pode desconsiderar que cerca de 150 milhões seja pouco valor. Então, eu não teria óbice a esta adequação, a esta conversão. Então, até antecipando o meu voto, eu acompanharia o relator na criação deste procedimento de auditoria. Posso encerrar a discussão, então? Eu, presidente, apenas para tentar enriquecer um pouco o debate, eu cheguei a avaliar a possibilidade de concessão de uma cautelar para determinar a indisponibilidade de bens, tanto do presidente do Instituto, quanto dos membros do comitê gestor do fundo. Mas não houve uma solicitação nem do Ministério Público de Contas, nem por parte da Diretoria de Fiscalização de uma tutela de natureza cautelar, né? Eu indago a Vossas Excelências se seria uma providência exagerada da parte da gente, haja vista que houve entrando na terminologia usada pelo conselheiro Anselmo, houve uma quebra de conformidade quando se aceitou fazer um investimento em um fundo, principalmente no que se refere ao Banco Master, que não tinha o rating recomendado para esse tipo de investimento. Ele tinha uma classificação B/B+, enquanto que o mínimo de rating exigido para esse tipo de investimento seria BBB+. Então eu vejo que, nesse caso, quem deliberou pelo investimento assumiu um risco muito grande, né? Que veio a se concretizar efetivamente com a liquidação do Banco Master. Esse dano ainda não está concretizado, propriamente dito. Pode ser que com a venda de todos os ativos do Banco Master, seja, que eu acho muito pouco provável, mas a gente está aqui no campo das especulações ainda, seja possível quitar todos os débitos daquela instituição financeira. Mas como nós temos recursos com natureza pública, nós poderíamos sim, de ofício, determinar a indisponibilidade de bens, tanto do presidente do Instituto, quanto também de todos os membros do comitê gestor que aprovaram essa... Isso propõe seu voto, relator?
Vênia, seu Eu voto? estou colocando. Eu cheguei a pensar nessa possibilidade, presidente, mas eu não coloquei no meu voto. Eu estou colocando para que a gente possa amadurecer essa ideia, né? Se for o caso, se o pleno entender que essa seria uma medida razoável, eu colocaria no meu voto sem problema algum. Estamos num momento de discussão. Eu penso que é um tema que a ser debatido agora para, no início da votação, já temos o que vamos votar ou não, né? Só uma informação fática que recentemente foi noticiado, né, que o Supremo Tribunal Federal determinou a indisponibilidade de bens em processo relacionado a investimentos do IPREV Maceió. Então, seria uma medida semelhante ao que já foi determinado em sede do controle realizado pelo Supremo. Eu acho que, em sendo assim, já não estaria, de certa forma, independente da independência de instâncias, conselheiro Rodrigo, essa colocação. Eu até estava, antes da notícia da doutora Estela, entendendo a sua preocupação, que é válida, verdadeira, né? Aparentemente é já indiciária, mas como o processo ele vai ser convertido numa auditoria, eu acho que talvez, antes da informação, seria prudente aguardarmos o desenrolar, que talvez até uma notícia que, por acaso, fortaleça esse entendimento, que além da questão da aplicação do recurso público, porque aí não é o gestor, é todo um comitê de investimento, é todo o conselho deliberativo. Então, ficaria algo que realmente teria que pensar com muito cuidado, inclusive quanto à questão da medida cautelar, que não sei se aplicaria, mas com medida cautelar, que é, segundo a nossa legislação, ela tem um prazo fatal para acabar, né? O processo de representação, sim. O processo de representação, ela pode caducar. Se eu entendo, então, que cautelar seria com prazo para terminar só no processo de representação. Aliás, a legislação, ela fala que é no processo de representação, a legislação estadual. E a gente tem uma legislação nacional que é no processo de fiscalização de contratos. Não é isso, doutora Estela? Eu não saberia de pronto aqui. Porque na memória, eu me preocupo em conceder uma cautelar e daqui a 6 meses, como já aconteceu, o gestor pediu para certificar que essa cautelar caiu. Como isso está patente, explícito na lei. Já aconteceu em alguns processos meus. Às vezes a dificuldade de tramitação, a complexidade do processo nos deixa um pouco à mercê dessa situação. Eu, assim, entenderia no momento assim em aguardar. Eu estou colocando para discussão, presidente. Eu confesso que eu fiquei nessa dúvida da relevância dessa medida de natureza cautelar. Eu cheguei a refletir individualmente, né? Queria essa opinião. Mas como o conselheiro Anselmo acha que não é necessário, eu mantenho o meu voto como está, sem a concessão dessa cautelar. Não é uma questão de desnecessidade, não. É uma questão apenas de prudência, aguardar o desenrolar do processo, que isso pode ser a qualquer momento, até com mais fortaleza, o tribunal decide a respeito. Então vamos... Senhor presidente, assim, engrossar o caldo, né? Eu penso que, diante dessa informação do Ministério Público de Contas, ele deixou até de solicitar isso aí diante dessa informação. Então, da desnecessidade, já que o controle judicial já providenciou essa medida, né? Então, provavelmente o Ministério Público de Contas... Seria um reforço, né? Seria um reforço. Mas eu também penso que seja dispensável. Dispensável, né? Ok. Bom, antes de encerrarmos a discussão, o conselheiro Anselmo precisou se ausentar, mas antecipou que vota com Vossa Excelência. Ok. Então, como vota o conselheiro Sérgio? Senhor presidente, eu também compartilho do entendimento do relator. Em razão disso, eu acompanho o voto.
Então fica aprovado por unanimidade. Senhor presidente, minha pauta fica esgotada para o dia de hoje. Eu agradeço a Vossa Excelência. Ok, obrigado, conselheiro Rodrigo. Conselheiro Sérgio, algo a tratar em mesa? Senhor presidente, não tem o processo a relatar. Conselheiro Alberto. Também não, senhor presidente. Obrigado. Então, encerramos a nossa pauta. Faculta a palavra que queira fazer uso. Vossa Excelência me permite falar assim, da mudança de atuação do tribunal. Eu acho que a gente fica muito feliz em poder atuar em processos atuais, processos que tenham alguma relevância para a sociedade. E isso demonstra uma mudança muito grande nos últimos tempos, presidente, que o nosso tribunal vem sofrendo, né? A gente passou um longo período atuando em processos muito antigos, que eu entendia e entendo que devem ser arquivados, processos com 15 anos, 20 anos, ou sem a mínima relevância para a sociedade. Então eu acho que todos estão de parabéns, todos os conselheiros, as diretorias, todos os servidores da casa estão todos envolvidos nessa mudança, que não é fácil, não é simples e não acontece do dia para a noite. Ela demanda um certo tempo para se consolidar. Então, nessa linha, senhor presidente. Concordo com Vossa Excelência, conselheiro Rodrigo. Eu penso que é nem importante, eu diria que é fundamental, é necessário caminharmos aqui com a vanguarda das discussões. Então, essa conquista, não há não tem como nominar a alguém este mérito. Eu diria que é um mérito institucional. O tribunal conseguir alcançar a possibilidade de discutir os temas atuais é fruto de um trabalho coletivo. Trabalho que não nasce hoje, mas que certamente ainda não alcançamos a excelência que nós gostaríamos. Então, com esse mesmo engajamento, eu tenho certeza que a gente vai conseguir ampliar e desenvolver ainda mais essas nossas atribuições. Então, excelente registro e me associo com Vossa Excelência. Algo mais, conselheiro Sérgio? Conselheiro Rodrigo aí. Algo mais a ser tratado? Não mais? Então, antes de encerrar... Muito bem. Com certeza é positivo. Com certeza. Então, antes de encerrar, eu queria fazer um registro e pedir vênias ao plenário, caso concorde. Na próxima semana, nós estaremos aqui recebendo um evento, a Semana da Garantia de Qualidade 2026. É a semana do PNTP. Discutiremos transparência. Então, é um tema rico, tema que certamente trará luz e evidenciará muito este assunto que é caro para este tribunal. E o evento inaugural será na terça-feira, no auditório do tribunal. Receberemos autoridades aqui, convidados de outros estados que também estarão aqui, e está agendado para 8h30. Então eu penso que sabemos se em justificativa tupiniquim, 8h30 não é 8h30, acaba atrasando um pouquinho e acabaremos comprometendo o nosso pleno. Então, caso concordem, temos 2 matérias já pautadas para a semana que vem, poderíamos convencionar que esta pauta ficaria para outra semana e acho que fica mais justo, fica mais adequado se enfrentarmos dessa forma. O que é que pensa o conselheiro? Sem problema? Tudo bem? Então, muito bem. Então, já convidando a todos para estarmos juntos nesse evento. Então, nada mais a tratar. Declaro encerrado a presente sessão.